Olá, queridos casais, estamos chegando ao nosso último devocional noturno e eu e a Melanie temos orado para que, de alguma forma, essa semana Deus tenha nos usado para alcançar vocês, para tocar no coração de vocês, para edificar o lar de vocês, de fato, ser um instrumento de Deus para o crescimento do seu lar. E desde o início da semana eu tenho falado sobre o amor que jamais acaba e que esse amor, segundo a palavra de Deus, é o amor de Deus, que é a base, é o norte, é o fundamento, é o estimulador, é o norteador de todos os outros amores. Que o amor do lar, o amor que temos para com o nosso cônjuge, tem que ser produzido, tem que ser vindo do amor de Deus. Caso contrário, é um amor defeituoso, é um amor passageiro, é um amor temporário. Quando as pessoas falam em amor, muitas vezes elas falam mais no sentido apenas de sentimento, daquele friozinho que dá na barriga, naquele palpitar do coração. Essas coisas fazem parte deste amor maior, porque nós temos emoções e essas emoções, elas entram neste amor, mas ele vai muito mais além disso. Vimos que sem amor o casamento não tem sentido, porque nada faz sentido sem amor. Por melhor que sejam as nossas atitudes, os nossos serviços, o nosso conhecimento, sem amor, para Deus, não faz o menor sentido. Então, quando nós pensamos em amor, não há como sem a presença do Espírito Santo controlando a nossa vida. No último devocional, nós vimos que uma das características deste amor, as evidências deste amor, é que é paciente. Cada uma característica apresentada por Paulo já seria suficiente para nós passarmos um bom tempo meditando e explorando elas. Mas o tempo não nos permite, então eu vou destacar mais uma característica que Paulo enfatiza, que eu creio que ela ramifica de outras ou vai para outras, que elas são muito interligadas, essas características, como o próprio Deus é interligado em todos os seus atributos. Não busca os seus próprios interesses. Como é que você é nisso? Lembrando que isso se trata de ser. Aquilo que Deus está produzindo em nós, aquilo que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, se trata de ser. Como eu sou nesse quesito? Por essa razão, nós precisamos fazer a seguinte pergunta. De fato, eu sou uma pessoa altruísta, isto é, quando eu faço o bem para o outro, eu faço porque realmente estou pensando na outra pessoa? Essa pergunta precisa ser feita porque nós somos estimulados desde cedo a tirar vantagem em tudo, a sair ganhando de alguma forma. Uma vez eu estava no meu estágio, no meu estágio do ensino médio, e conversando com alguém sobre trabalho, sobre valores, ele disse, todo mundo cobra além do que deveria. Aquilo me ofendeu inicialmente, mas depois eu pensei, ele tem razão. Geralmente, na nossa cultura, se a gente puder tirar um pouquinho de vantagem, a gente tira. Seja para mais ou seja para menos. Se a gente vai comprar alguma coisa, a gente puder ganhar um pouco, melhor. Se a gente vai vender e se a gente puder ganhar um pouco, melhor. Somos estimulados a sempre sair tendo alguma vantagem. E no relacionamento, muitas vezes, nós também somos assim. Nós queremos ter alguma vantagem nesse relacionamento. Caso contrário, qual é o valor dele? Eu não estou tendo vantagem nenhuma nele. E aí é onde está a questão. Porque Deus trabalha em nós algo que não busca seus próprios interesses. E o maior exemplo para isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve para os irmãos de Filipos, ele diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui estava havendo um conflito e não sei qual a dimensão desse conflito em termos de quantidade de pessoas, mas vemos no capítulo 4 que tem duas líderes dentro da igreja, duas irmãs que eram liderança dentro da igreja, que estavam tendo problemas entre si, e Paulo até aconselha que o presbítero as auxilie para que elas não tenham esse conflito. Então, muitas vezes no lar, nós estamos tendo conflitos e o grande problema é que nós estamos sempre pensando nos nossos próprios interesses. Isso parece pesado demais, mas é preciso que a gente pare e faça uma análise sobre isso. Que muitas vezes, quando nós estamos fazendo alguma coisa no lar, às vezes nem percebemos isso, mas nós estamos fazendo por um interesse. Às vezes reclamamos, eu já falei isso, se eu não me engano, no primeiro estudo, que eu tenho me esforçado tanto, mas não tenho sido o marido que a minha esposa quer. Olha, muitas vezes essa frase ela é dita, mas no fundo ela é dita porque eu não estou recebendo aquilo que eu acho que eu deveria receber. E por isso a conclusão é, já que eu não devo estar sendo um bom marido porque eu não estou recebendo aquilo que eu gostaria que a minha esposa me desse. E aí a minha conclusão não é que eu não estou a servindo, mas é que eu não estou recebendo o que eu realmente acho que deveria receber. Então, mesmo nessa frase, ela pode estar camuflada, uma frase que parece se preocupar com outra, mas ela está camuflada justamente porque lá no fundo, a grande questão não é que eu não consigo ser aquela pessoa que Deus quer que eu seja para outra pessoa, mas é que eu não estou recebendo o que eu acho que eu deveria receber. Ah, pastor, mas será que isso é demais? Querer ter felicidade, querer que o marido trate bem a gente, a esposa trate bem a gente? Não, isso não é a questão. Mas a questão é que quando o amor de Deus se manifesta em nós, os nossos direitos são sim importantes, mas nós estamos realmente preocupados em abrir mão desses direitos para o bem do próximo. E continuando a leitura, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Filipenses capítulo 2, verso 5 agora em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se tem alguém que tinha o direito de exigir, ou alguém que poderia exigir os seus direitos, seria o Senhor Jesus. Por conta de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez, de todo o seu ser, Ele teria direito. Ele é Deus. Mas Paulo usa o próprio Senhor Jesus como exemplo para dizer, mesmo sendo Deus, Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou, assumiu a forma de servo. E esse é o princípio que combate esse egoísmo, essa procura pelos interesses próprios. Ter um coração de um servo, de alguém que está pronto para servir a outra pessoa. Lembra? Nós somos preparados e somos disciplinados para ser servidos, mas não para servir. Se tornar um servo de outra pessoa é uma obra que o Espírito Santo faz no nosso coração. E ele é justamente a ação do amor que busca o interesse da outra pessoa, como se fosse, a exemplo da figura aqui, o próprio Senhor. Muitas vezes nós resolvemos problemas em casa mais para nós ficarmos em paz. Por exemplo, vou usar uma ilustração, usando só eu e a Melanie aqui para vocês, figuradamente, isso também não quer dizer que nunca tenha acontecido. Mas digamos assim que a minha esposa chega e diz, olha, resolve isso aqui para mim, por favor, olha, tem esse problema para resolver, esse problema para resolver. E eu vou lá e resolvo imediatamente. Mas a pergunta é, eu estou resolvendo imediatamente porque eu estou percebendo a aflição da minha esposa, como aquilo está afetando ela, como está afetando a paz dela,
como eu estou vendo que ela está sofrendo por conta daquele assunto, ou simplesmente porque eu não quero ficar ouvindo reclamação. E aí, para não ficar aquela coisa buzinando no meu ouvido, para ela ficar ali outra vez, eu vou lá e resolvo logo, que é para não ter problemas. Isso não é servir. Isso é interesse próprio. Por essa razão é que nós devemos pensar. É uma questão de pensarmos, de analisarmos o nosso próprio coração. Por que eu faço o que eu faço? Qual é a disposição do meu coração quando eu estou fazendo isso? Então é algo de servir ao outro, de realmente colocar, porque eu amo, porque eu gosto, porque eu sinto que é isso que eu devo fazer, não como uma obrigação, mas algo que sou impulsionado por Deus para fazer. Porque o amor nem tem explicação. Como é que se explica o amor de Deus por nós? Como é que se explica o amor de Deus pelo pecador? Não tem explicação. Da mesma forma como muitas vezes vamos agir e aos olhos daqueles que não conhecem a Deus, mas como é que você está fazendo isso por esse homem? Como é que você está fazendo isso por essa mulher? A resposta só é uma. É porque eu amo. É porque eu a amo. É isso. Às vezes alguns até respondem sem até saber, né? Como é que você aguenta isso? Por capricho. Essa é uma resposta interessante, mas a resposta realmente lá no fundo é porque eu amo essa pessoa. Eu amo ela. Eu tenho visto esse exemplo na Melanie ao decorrer desses nossos mais de 25 anos de casados. Ela tem todas as razões para dizer, não, te vira no teu canto, eu estou aborrecida contigo, já que você me fez raiva, vai você cuidar disso. Não, ela vai pacientemente e faz o que tem que fazer. Então, é algo que durante os anos eu posso testemunhar de alguém que realmente faz as coisas por amor pelo seu esposo. E eu espero conseguir fazer isso movido pelo Espírito Santo para com ela também. Fazer as coisas porque a gente não sabe explicar por que está fazendo, mas faz porque ama essa pessoa. Pare um pouco para pensar no seu relacionamento, em você. Não é para você pensar sobre o outro. Não é você, marido, para pensar, será que a minha esposa está fazendo porque me ama? É para você pensar sobre você mesmo, marido. Esposa do mesmo jeito, não é para ficar pensando, será que ele está fazendo porque me ama? Não, é para você pensar sobre você mesmo, esposa. Será que, no fundo, o que você está fazendo não é pelos seus próprios interesses? Pergunte para você mesmo. Peça ao Espírito Santo para trabalhar no seu coração, para mostrar isso para você. Você, marido, ore, peça para o Espírito Santo trabalhar no teu coração e te mostrar isso. Você vai saber. Você vai perceber. Ele vai lhe ajudar. E ele vai criar em você uma forma de agir para com o seu cônjuge que muitas vezes você vai até se surpreender que fez alguma coisa. Rapaz, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo de vontade, de alegria, e antes eu não fazia isso. É porque o Espírito Santo está criando em você a essência de Deus, o amor, para com sua esposa, você esposa para com seu marido. Um conselho prático aqui, já finalizando o nosso devocional de hoje. Muitas vezes o seu cônjuge pode estar fazendo alguma coisa. Cuidado com o péssimo julgamento. Incentive o seu cônjuge a lhe amar. Por exemplo, muitas vezes o marido resolveu consertar aquela pia. Eu estou falando esse exemplo porque é uma coisa que acontece demais na minha casa. Minha esposa diz, Elias, resolve isso aqui para mim. E aí, às vezes, passa semanas e tempos para resolver e graças a Deus ela tem muita paciência. Ela é paciente. Mas deixa eu usar esse exemplo. O marido vai lá e começa a consertar uma coisa que já era para ele ter consertado, e ele começa a consertar e a esposa chega lá, vixe, já sei, hoje à noite esse camarada quer alguma coisa diferente. Você não está ajudando o seu marido a se tornar um marido que não busca os seus próprios interesses, a ter o amor de Deus. Você não está ajudando, de forma nenhuma. Da mesma forma, a sua esposa chega, vem fazer carinho e vem lhe agradar de alguma forma, aí você já pensa, o que será que ela está querendo comprar? E às vezes até verbaliza isso. O que será que você quer, minha querida? O que é que você viu na loja que você está querendo tanto? Você não está ajudando sua esposa a desenvolver um amor verdadeiro.
você não está ajudando, não está sendo um instrumento do Espírito Santo para motivá-la a desenvolver o amor verdadeiro. Por essa razão, quando servir o seu cônjuge fazendo algo para lhe agradar, agradeça a Deus e o incentive a viver mais o amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que, sinceramente, que essa semana tenha edificado o seu lar e que você possa, como salvo em Cristo Jesus, seja você, esposa, marido, os dois possam dizer que em Cristo o amor jamais acaba. Não esqueça do nosso versículo, nosso desafio, memorizarem 1 Coríntios 13, de 4 a 8, parte A, tá bom? Coloque o vídeo no grupo ou apenas a gravação, mas faça esse esforço. É um exercício para o próprio casal. Que Deus abençoe vocês e que o amor de Deus edifique sempre o vosso lar. Nosso lar abençoar, ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros.